Fala galera, Luiz Nozaki falando e esse é o nosso primeiro vídeo sobre o assunto coaching. E eu quero começar conversando um pouco sobre a história, a evolução do coaching até os dias atuais, sobre o que não é coaching, para depois a gente entrar no assunto sobre as ferramentas, sobre as técnicas que a gente conhece e que a gente vai trazer aqui para você. A palavra coaching é utilizada desde a Idade Média e era utilizada para descrever o condutor de carruagens, ou seja, o cocheiro. O cocheiro era o cara que levava as pessoas até o objetivo final. E em 1850 começou a ser utilizado para descrever mestres, professores, ok? Professores de universidade, tutores de uma forma geral. Que no final das contas ainda tem a mesma essência, ou seja, aquela pessoa que conduz o passageiro até o final, até o objetivo final. Em 1950, coach começou a representar aquelas pessoas que trabalhavam com desenvolvimento humano e gestão de pessoas, principalmente no mundo dos esportes, que o coach até hoje é o cara responsável por treinar, por melhorar o desempenho dos atletas ou de um time. E temos hoje a tão falada técnica chamada Inner Games, ou seja, o jogo interior, que diz o seguinte: nós temos dois níveis de jogos. Aquele que nós vamos a campo enfrentar os nossos concorrentes, adversários, nossos oponentes, nossos inimigos. E temos também um jogo interior que nós enfrentamos o nosso maior adversário, que são as nossas limitações, a ansiedade, nervosismo, insegurança, dúvida, as nossas limitações, os nossos bloqueios, os nossos hábitos ruins. Então nós precisamos vencer o nosso jogo interior. Não basta a gente treinar para vencer os adversários externos. Nós temos que treinar para vencer os nossos adversários internos. Então, para um jogador de futebol, por exemplo, não basta ele treinar para vencer a equipe adversária, para vencer a defesa adversária e fazer gol. Ele primeiro também precisa vencer a si mesmo, as suas próprias limitações. A parte psicológica e comportamental é essencial para o desempenho do atleta. E o mundo corporativo percebeu isso e começou a adotar essas práticas que era utilizado no mundo do esporte, no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Então as empresas começaram a adaptar essas ferramentas para o dia a dia no mundo dos negócios. A essência é a mesma. Não basta eu treinar para vencer o concorrente. Eu preciso treinar para melhorar o meu desempenho profissional. Eu preciso treinar as pessoas para serem melhores do que elas já são. Essa é a essência do coaching. Para quê? Para atingir um determinado objetivo. Então o time de futebol ele tem o objetivo: ganhar aquele jogo e ser campeão daquele campeonato, levantar a taça. A empresa também tem o mesmo objetivo, tem equipe, tem pessoas que quer se tornar a melhor naquele ramo, que quer fazer um melhor produto, que quer ter mais resultado, que quer melhorar o desempenho, para aumentar a fatia de mercado, para aumentar a participação no mercado, enfim, uma série de coisas, série de objetivos. Então o mundo corporativo adotou essas práticas. E tempos depois, essa prática começou a ser adotada para a vida pessoal. Eu também tenho metas pessoais. Você também tem metas pessoais para sua vida pessoal, para sua vida particular. E então desenvolveu-se o chamado Life Coaching, coaching de vida, que são as ferramentas de coaching para você atingir seus resultados pessoais. De repente comprar uma casa, comprar um carro, subir de carreira, construir uma família, ter uma boa saúde financeira, enfim. São inúmeros objetivos que você pode trabalhar com o processo de Life Coaching. E a essência é a mesma. Você tem um jogo externo e você também tem um jogo interno. Você tem que vencer os desafios de fora e você tem que vencer os desafios de dentro. Então o processo de coaching ele é um processo de autoconhecimento profundo. Para a gente falar mais sobre o processo de coaching, eu quero falar também sobre o que não é coaching, ok? Tem muita gente se dizendo coach, mas não é coaching. As técnicas que ele aplica não é de um processo de coaching. Existem muitas diferenças entre várias metodologias e o processo de coaching. Por exemplo, processo de consultoria. Consultoria não é coaching. Um consultor de negócios, ele não é um coach de negócios. Consultoria é uma coisa, coaching é outra.
A principal diferença que eu considero é que o consultor de negócios, ele precisa ser especialista naquela área. Ele precisa conhecer, é aquela pessoa experiente, é aquela pessoa que já vivenciou muito aquela área. Então, se por exemplo, se você contrata um consultor de negócios desse ramo que você atua, então ele conhece muito dessa área, ele é um especialista dessa área, ele vai te dar direções, ele vai falar o que você tem que fazer e você vai fazer as tarefas. Um coach, ele não precisa saber dessa área. O coach, ele não precisa ser um especialista dessa área. Embora seja muito bom que o coach conheça da sua área, seja muito bom que ele seja especialista da sua área, que o processo de coaching dele vai ser muito melhor, ok? Porém, ele não tem essa obrigação de conhecer da sua área. Ele não tem obrigação de ser especialista e ele não vai te dar diretrizes do que você tem que fazer. Como assim não vai dar diretrizes? É isso mesmo. Ele não vai falar o que você tem que fazer. Ele vai fazer com que você consiga encontrar as respostas. E é aí que acontece os insights. E o insight é aquele negócio assim, tipo, caiu a ficha. Aquela lâmpada que aparece, sabe? Aquela ideia, aquele ponto de vista diferente que você não tinha antes. O coach, ele vai fazer com que você enxergue as soluções. Então a transformação é muito mais profunda do que num processo de consultoria. No processo de consultoria, ele vai te dar diretrizes e você vai fazer ou não o que ele vai falar para você fazer. O coach, você vai ter tarefas para você fazer. Você vai fazer ou não. Isso vai depender do nível de comprometimento do coach. Coach é a pessoa que está passando pelo processo de coaching. É o cliente. Coaching não é mentoria. Mentoria também representa aquela pessoa que é muito experiente naquela área. Ele também trabalha futuro, ele também trabalha metas, ele também trabalha com o intuito de desenvolver aquela pessoa. Só que ele representa muito mais aquela pessoa que tem uma profunda sabedoria daquela situação. Aquela pessoa, um guru, sabe? Aquela pessoa que conhece muito, que tem muita experiência de vida, ele representa o mentor. Um mentor, ele não necessariamente é um coach, ok? O coach, ele não precisa representar essa pessoa. Quer ver um exemplo? Você pode chegar numa empresa, você é novo na empresa, você é novo naquela área, inexperiente. Geralmente uma empresa, ela vai designar uma pessoa para te orientar, para te mostrar o dia a dia, para te mostrar a rotina, para te mostrar as dificuldades, para te mostrar os macetes daquele cargo. Geralmente essa pessoa é um mentor, ela tem anos de empresa, ela tem anos que está naquele negócio. Esse é o mentor. Então ele está te fazendo um processo de mentoring. Coaching também não é aconselhamento. Você nunca vai ver um coach dando conselhos para a pessoa. Ele vai te fazer perguntas, que essas perguntas vão fazer você refletir e encontrar as suas próprias respostas. Coach não é terapia. O coach, ele não tem a obrigação de te trazer cura emocional, espiritual, física e seja lá o que for. O coach, ele não trabalha com terapia. Ele não é um terapeuta. Ele pode trabalhar com algumas terapias dentro do processo de coaching, ok? Continua sendo um processo de coaching. Mas o coaching, se ele não é uma terapia. Geralmente a terapia, ele trabalha passado da pessoa. Ele trabalha coisas bloqueios do passado. Num processo de coaching, pode ser que o coach aplique algumas ferramentas que trabalham passado. Só que não é a função principal do coach. Coach trabalha futuro. Coach trabalha metas, objetivos, tarefas, ações que te levam para frente. Terapia, de uma forma geral, trabalha o passado da pessoa. Ela precisa resgatar coisas que aconteceram lá atrás para poder trabalhar uma cura, para desbloquear alguma coisa, desbloquear algumas limitações. Mas o coach, ele não tem essa obrigação. Eu quero mostrar para você mais detalhadamente a diferença entre coaching e terapia. Dá uma olhada nessa imagem. A diferença entre coaching e terapia é o seguinte: o coach, ele trabalha o futuro. O terapeuta tem um foco no passado. O coach, ele ajuda o indivíduo a encontrar seu próprio caminho. A terapia também
faz isso. Só que o principal objetivo da terapia é a cura, trabalhar um determinado bloqueio ou alguma dificuldade que o seu cliente tem. O coach, ele desenvolve o potencial. O terapeuta, ele trabalha a saúde mental e emocional, também física. Agora, algumas semelhanças, alguma coisa que se encontra no coach e um terapeuta. Ele é pago para fazer perguntas certas. Então os dois fazem perguntas. Os dois focam em mudança de comportamento. Os dois tratam de questões de vida pessoal e também, em alguns casos, de vida profissional. Então existem semelhanças e diferenças entre coach e um terapeuta. Também existem semelhanças entre um coach e um consultor de negócios. Entre um coach e um mentor. Entre um coach e um aconselhador. Os dois escutam, os dois têm que ativar a escuta uptime, que é o que nós vamos falar mais para frente. Escuta uptime é o foco total na outra pessoa. É a escuta ativa. É descobrir a necessidade, descobrir o que realmente está precisando mudar. Em alguns casos, um consultor de negócio também tem que trabalhar mudança de comportamento. Só que não é uma regra, não é uma regra. O coach, ele faz perguntas, o coach ele não precisa ser um especialista numa área de atuação. O coach, ele trabalha comportamento humano, ele trabalha futuro. Então tem semelhanças e diferenças entre várias. Por isso que está uma confusão de um monte de gente se dizendo coach e que não é coach. Você vendo o trabalho da pessoa, você percebe que não é coach. Um palestrante, por exemplo, ele não é coach. Não necessariamente precisa ser um coach. Tem um monte de blá 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 por aí. Qual que é o objetivo principal do coach? Atingir metas. Ponto. Atingir metas. Só que para você atingir metas, você precisa trabalhar o jogo externo e interno. Ao longo dos vídeos, você vai perceber que alguns conceitos da programação neurolinguística é essencial para o melhor desempenho em um processo de coaching. Por exemplo, o coach, ele não pode invadir o espaço do cliente, ele não pode ficar dando diretrizes. Olha, eu aconselho você fazer isso, olha, eu acho melhor você fazer desse jeito. Não, o coach ele não faz isso. Ele tem que respeitar o ponto de vista do coach, o ponto de vista daquela pessoa. O consultor de negócios, ele não tem a obrigação de respeitar o mapa da outra pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai chegar na tua empresa, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai ver o que está certo, ele vai ver o que está errado, ele vai fazer um cronograma de ação para que você execute as tarefas para atingir o objetivo. O coach ele não vai falar o que você tem que fazer, ele não vai te dar diretrizes, ele vai te fazer perguntas e você vai buscar as respostas. E nesse processo de extrair as respostas é que acontece o aumento de desempenho, o autoconhecimento, que acontece os insights, que acontece o processo de transformação. O coach ele vai ser aquele cara que vai te fazer as perguntas certas, mas aquelas perguntas que a gente deveria fazer para si mesmo e a gente não faz. Então, o coach vai ser esse cara. É como diz aquela frase, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, se eu posso falar alguma coisa para você, e aqui eu não estou fazendo papel de coach, mas se eu pudesse te dar uma dica, não dê conselhos, não. Faça perguntas. A melhor forma de você desenvolver uma pessoa é fazendo perguntas. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, então dê um joinha. Se você conhece um amigo que gostaria de ver esse vídeo, então compartilhe com seus amigos. No próximo vídeo falando sobre coaching, que vai ser semana que vem, nós vamos continuar falando sobre os conceitos de coaching, sobre algumas premissas, ok? E no próximo vídeo, ainda essa semana, eu vou falar sobre programação neurolinguística, mapa e território. Só para você entender como é que funciona aqui as nossas atividades, todas as terças nós vamos falar sobre coaching e todas as quintas eu vou trazer um vídeo sobre programação neurolinguística. Então, se inscreva no meu canal, eu quero ver você participando, trazendo seu comentário, trazendo suas dúvidas, eu estou à sua disposição. Vejo você no próximo vídeo, até lá!